Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo e a cores aqui na sua telinha, conversando com você no nosso canal, Dr. Renato Lemos, pré-candidato a vereador. E hoje a gente trouxe mais dois convidados, excelentes trabalhadores dos seus ramos, que a gente vai apresentar agora, para a gente conversar um pouquinho sobre as condições de trabalho e os direitos durante a pandemia. Não apenas durante a pandemia, mas a gente pode fazer até projeções pensando aí no pós-pandemia, o que é que tem para vir aí, fazendo uma expectativa com os nossos convidados, que eu quero apresentar rapidamente, mas dizer que a gente vai seguir fazendo essas lives todas as quintas-feiras. A próxima quinta-feira a gente vai fazer uma live com o pré-candidato Wagner Cipriano, que é professor. Nesse momento ele está em outra live com outros professores e também pré-candidato a vereador aqui em Santo André. Ele que é secretário, se eu não me engano, de educação, faz parte da Secretaria de Educação, até o Aldo pode explicar melhor, lá em Mauá. Hoje, e também a gente vai ter a presidente da UMES, a Emily, e também teremos a Vera Cambiati, que é professora. Então, vamos ter na semana que vem uma live com professores, com educadores e com estudantes do movimento secundaristas, e o tema vai ser sobre a educação. Hoje o nosso tema é sobre as condições de trabalho e os direitos durante a pandemia, e ninguém melhor para falar com a gente do que dois grandes companheiros que estão muitos anos na luta acompanhando a organização sindical, representando a sociedade civil organizada, que tão importante é para a qualidade de vida, de saúde do trabalho e dos trabalhadores. Quero informar que Peixe, você caiu, você provavelmente apertou algum botão aí, caiu, volta que a gente está aqui. Então, para a gente começar a fazer escutar a primeira intervenção, vai ser uma intervenção rápida, vou pedir para você se apresentar. Aldo Meira, que é o nosso diretor do Sindimetal, né, de Santo André e de Mauá. O Peixe voltou, o Peixe já está aqui com a gente. Depois que o Aldo falar, o Peixe pode falar também. Vamos lá, Aldo. Boa noite a todos, bom dia, boa noite Peixe, boa noite Renato. Me apresentar aqui, sou diretor do Sindicato Metalúrgico de Santo André e Mauá. É um grande prazer, Renato, estar aqui com você aqui, para a gente estar dialogando um pouco sobre a questão da conjuntura que cabe aí aos trabalhadores, botar o ponto de vista nosso, do que vem acontecendo, da retirada do direito aí dos trabalhadores, e também focar um pouco nessa questão da crise da pandemia que nós estamos vivendo, que com certeza vai ter várias consequências para os trabalhadores, e a gente tem que estar unido para poder tentar ter o mínimo possível de prejuízo em todas essas questões relacionadas ao direito dos trabalhadores. Aldo, eu vi que a sua camisa aí é de um time de futebol. Mostra aí pra gente o slogan aí. Essa O camisa ombro tá aqui. escondido. Não, vira um pouquinho para cá. Vira mais pro lado. Aí! Essa camisa aqui União é e força. da União e Força, é um time criado há poucos anos, há 4 anos, foi criado aqui na cidade de Santo André, ela fica no bairro Jardim Santo André, ali na região dos Missionários. É um time que veio na sequência aí de ganhando título e classificando e subindo da terceira divisão, foi para a segunda, na segunda para a primeira, e agora nós estamos na especial. É um time aí que foi criado por esses companheiros de lá do bairro Jardim Santo André, e também com alguns companheiros da fábrica onde eu trabalho hoje, a empresa Tênico. Tem alguns companheiros que é da direção do time, que é de lá, da empresa, o companheiro Fernando, o companheiro Marcos Boca, e o companheiro Hélio é da diretoria do time, que trabalha lá com a gente. E eu sou o vice-presidente do time aí, com muita honra aí. O time, agora nós estamos com o campeonato parado, né? Porque por causa da pandemia já ia começar o campeonato, e logo quando ia começar foi quando começou a ter aí a paralisação de todas as atividades, né? Inclusive aí o futebol de várzea.
E nós participamos aí no dia a dia do time e da liga também, valorizando aí o futebol amador da cidade de Santo André. É isso aí, um abraço para o pessoal do time aí, União e Força aí de Santo André. Tamo junto, eu também sou de um time aqui, eu tô com a camisa do time do Centro-Vive, mas também participo do Celeste Proletária e do Araguaia. Mas vamos ao que interessa, agora a gente quer ouvir um pouquinho do nosso representante do Sindicato dos Correios de Santo André, o nosso amigo Nego Peixe, pré-candidato a vereador em São Paulo, que vem forte aí com a gente no movimento sindical, na luta pelo direito dos trabalhadores e dos trabalhadores, principalmente dos Correios, né? Diga lá, Nego Peixe, como é que você está? Se apresente aqui para a gente. Saudações aí, boa noite ao Aldo, boa noite ao doutor André Lemos, né, filho do Renato nosso Lemos, viu? O Renato André é o Lemos. meu irmão, todo mundo confunde, Isso, faz parte. doutor Renato Lemos, filho aí do João Batista Lemos, camarada que tem uma expressão, nos ajudou muito aqui no movimento sindical dos Correios aqui em São Paulo. É irmão do André Lemos também, doutor e pré-candidato a vereador aí na cidade de Santo André. Meu nome é Ricardo, mais conhecido como Nego Peixe, Peixe dos Correios. Eu sou secretário-geral do Sindicato dos Correios de São Paulo, Grande São Paulo e Zona Postal de Sorocaba, e sou diretor da questão racial da Findect. A Findect pega os 5 sindicatos, São Paulo, Rio, Tocantins, Bauru e Maranhão. E esse título, Condições de Trabalho e Direitos na Pandemia, é de suma importância aí para todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores dos Correios aí, que são serviço essencial, que está passando o maior sufoco nessa pandemia aí, desde quando iniciou. É isso, por Bom, enquanto. pessoal, então para dar o início aí à abertura da nossa live, eu esqueci de fazer um movimento que eu ia fazer para vocês, pessoal. Eu vou compartilhar o link aí com vocês, vou pôr aqui na nosso host chat para vocês compartilharem com os seus amigos e tal. Vamos pôr aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem acessar aqui. Me responde aí, Peixe, Aldo, se vocês conseguem ver o link. Qualquer coisa, vocês compartilharem esse link aí para vocês compartilharem com os amigos para estarem assistindo e estarem acompanhando. Vamos lá, então. Bom, o nosso tema hoje, ele vem aí no meio do mês de maio. E 1º de maio a gente teve o Dia dos Trabalhadores. A gente fez uma live aqui também com o nosso companheiro da CTB, o René Vicente. E naquela live a gente trouxe algumas questões importantes do ponto de vista da conjuntura dos trabalhadores, da conjuntura da história dos trabalhadores, das condições de trabalho, nessa questão do movimento da pandemia e da questão do avanço do capital e das desigualdades, não só no Brasil, mas no mundo, as desigualdades sociais e as desigualdades de oportunidades e de condições de trabalho adequada. A gente tem observado que, do ponto de vista nacional, na conjuntura nacional, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele não cansa de desrespeitar a população com posturas e com falas totalmente violentas que afligem tanto a população vulnerável, mas a todo brasileiro. Qualquer brasileiro hoje, eu acredito, deve se envergonhar de ter um presidente como o nosso, né? Os últimos episódios mostram até a demissão do ministro da Saúde, porque ele não concordava em aprovar a liberação da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes com quadros leves ou até mesmo como profilático. A gente sabe que essas medicações, elas tendem a complicar. O peixe caiu, viu, Peixe? Você aperta os botões aí, não sei o que acontece, acaba caindo. Ela tende a complicar os casos já existentes e trazer outras complicações apenas por fazer uso dessas medicações, problemas cardíacos, problemas de audição, problemas de visão. Então, são riscos que acaba se expondo
sem nenhuma evidência clínica, peixe está de volta, sem nenhuma evidência clínica que acaba afetando a gente. Do ponto de vista dos trabalhadores, o que a gente vê? Que existe um aumento, um movimento desde a época do golpe em 2016 contra Dilma, as mudanças nas leis trabalhistas, a terceirização do trabalho, a mudança na configuração tanto da carga horária quanto dos contratos, do ponto de vista do correio ou do ponto de vista dos metalúrgicos, a gente trouxe vocês aqui para falar um pouquinho mais para a gente e para trazer os dados. Só dizer que o Brasil já está em sexto no número de infectados, a gente já está passando aí os principais países, sem contar que a gente tem uma subnotificação. O que é isso? Que tem muito caso de Covid-19, do novo Covid-19, que não foram anotados. Isso poderia colocar a gente facilmente entre os primeiros. E outro dado importante é que esses países que estão na frente do Brasil, eles já estão abaixando a curva de crescimento de infecção. O Brasil está aumentando. O Bolsonaro justificou que queria fazer como algum país, por exemplo, a Suécia, mas a Suécia ela tem uma população muito menor e ela tem umas condições de determinantes sociais, de saúde e de uma estrutura hospitalar com UTIs muito maior do que a do Brasil. O Brasil é um país que ainda não é desenvolvido totalmente industrialmente, não tem uma economia que tem uma economia potente, mas essa economia não é distribuída, né? Não existe distribuição de renda no Brasil, a gente tem 11 milhões de desempregados, mais de 40 milhões de brasileiros no trabalho informal. E eu queria começar, então, pedindo a palavra aí para o Nego Peixe fazer aí uma fala e colocar a questão dos Correios, dos trabalhadores dos Correios, que a gente sabe que tem toda uma questão, tanto do ponto de vista dos contratos, dos funcionários, existiram aí, antes desse movimento da pandemia, desses acontecimentos, muitas pessoas dizendo que o Correio ia privatizar, parece que era realmente uma intenção aí do presidente. Queria que ele abordasse isso, Nego Peixe, e falasse também das condições ergonômicas e das condições de trabalho dos trabalhadores dos Correios. Fica à vontade, a fala é toda sua, a gente vai ponderar uns 15 minutos, tá bom? Uns 20, para você fazer a sua fala. Tá bom. Então, a privatização dos Correios, os trabalhadores dos Correios sempre lutaram contra a privatização no governo neoliberal de FHC, tivemos vitória naquele momento, e agora, no governo Bolsonaro, esse dado de privatização, ele é real, né? O governo ele tem intenção já de privatizar os Correios, isso é fato. Nós estamos à disposição, estamos lutando para que isso não ocorra, porque nós entendemos que o Correio tem que continuar público a serviço da população, até porque, por conta da pandemia, já foi demonstrado que o Correio tem que continuar público, sim, né? Tendo em vista que a própria enchente que ocorreu esse ano, inclusive em Minas Gerais, o próprio governador colocou próximo ao Bolsonaro que o Correio, se não fosse o Correio para chegar naquelas mais de 200 cidades ali, inclusive do Vale de Jequitinhonha, onde eu tenho parente, com certeza para entregar roupa, mantimento, medicamento, com certeza o governo daquele estado não conseguia fazer. Então isso demonstra que o Correio tem que continuar público, sim, até porque se privatizar o Correio vai prejudicar 5.560 municípios em nível de Brasil, né? E fora, como eu posso falar para vocês, a população mais carente será prejudicada, os lugares mais longínquos desse país. Também vai ser prejudicada a população mais carente com o aumento que vai ter da taxa, porque o que a iniciativa privada faz, se o Correio for privatizado, a iniciativa privada não vai conseguir alcançar esses lugares mais longínquos. Espera aí, só um minuto aqui que deu probleminha aqui. Pronto, pode falar. Posso continuar? O Aldo caiu. Aldo, você mexeu aí alguma coisa? Você caiu. Ô, Nego Peixe, só deixa eu arrumar, ajustar aqui uma situação aqui. Inclusive, eu achei engraçado, porque
teve um meme que eu assisti, que eu vi esses dias nas redes sociais, que o Correio foi contratado pelo FedEx. Ou seja, os caras querem privatizar, mas ao mesmo tempo quer usar os meios privados aí. O FedEx, se eu não me engano, é dos Estados Unidos, né? O Aldo está de volta, viu, Aldo? Beleza. Mas pode continuar a sua fala aí, eu só queria fazer essa observação. Desculpa te interromper, Nego Peixe. Não, que isso. Sobre as condições de trabalho, desde quando iniciou a pandemia no nosso país, a doença Covid-19, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, as federações, vem tendo um grande embate junto à direção da empresa, né? Em prol da saúde, da segurança e da vida dos trabalhadores. O primeiro embate começou aí na questão dos EPIs, porque a empresa fez um documento que é denominado Primeira Hora, no dia 17 de março, elencando várias medidas preventivas e ela não cumpriu. Uma delas era os EPIs, ou seja, álcool em gel, máscaras, e aí o Sindicato dos Trabalhadores do Correio de São Paulo, aqui, cujo eu faço parte, entrou uma ação civil, ação coletiva, né? Primeiro nós estamos com ação coletiva, depois a gente fizemos uma greve, ameaçamos a fazer uma greve, na verdade fizemos uma greve ambiental, paralisamos as atividades durante um dia, ou seja, solicitamos que os trabalhadores não, em hipótese alguma, né, que os trabalhadores não manipular objeto registrado, nenhum tipo de encomenda, os trabalhadores estão à disposição, para o governo na questão do Ministério da Saúde, na entrega de insumos, de serviços essenciais, mas naquele dia o sindicato orientou para que os trabalhadores não manipulassem nenhum tipo de encomenda e carta, porque não tinha álcool em gel 70% e não tinha máscara. Então, daquele dia diante do dia 23 de março, que o sindicato ameaçou aí fazer uma greve ambiental, a empresa já começou a sinalizar álcool em gel, de forma tímida, né? Não em todos os setores, em alguns setores. Máscara não tinha, porque até então não estava sendo permitido usar máscara, né? Só os trabalhadores da saúde. Você é doutor, Renato, você sabe. Mas aí, conforme os próprios cientistas comunistas orientaram, que toda a população deveria usar máscara, e também não foi diferente no Correio, virou lei. E aí, quando a empresa cedeu máscara, cedeu uma máscara para cada trabalhador, um absurdo. O trabalhador tem uma jornada das 9 às 18 horas, como é que uma máscara o dia inteiro vai ficar com uma máscara o dia inteiro? Então as máscaras chegaram também, mas as máscaras foram precárias. E mesmo assim o sindicato continuou cobrando aí a questão das máscaras, continuou cobrando mais álcool gel, luva também continuou cobrando, apesar de não ser também um EPI pertinente, porque ele tem dados de médicos que falam que acaba contaminando mais se não saber usar esse determinado EPI, né? E tirando esse tipo de condições de trabalho, o sindicato também... Nego Peixe, você caiu, falou tirando as condições de trabalho, alguma coisa também. Volta aí, Nego Peixe, continua a sua fala. Eu não sei porque fica caindo, viu, esse sistema aqui, depois eu tenho que ver. Só lembrando aqui, Nego Peixe já voltou. Vou pôr Nego Peixe 3, 2, 1. Voltou, Nego Peixe. Então, tirando as condições de trabalho, nós também cobramos a questão de redução da jornada de trabalho, sem redução de salário. Nós cobramos higienização em todos os locais de trabalho, cobramos vacinação da gripe para todos os trabalhadores, inclusive a influenza e a H1N1. Cobramos, denunciamos a empresa, fizemos denúncia contra a empresa em todas as regiões da base territorial do Sindicato dos Trabalhadores do Correio de São Paulo, denunciamos na vigilância sanitária, né? E a gente entrou com uma ação coletiva, uma ação civil pública, uma ação coletiva, para manter os trabalhadores que coabitam com pessoas no grupo de risco e aquelas pessoas em trabalho remoto, que têm filhos em idade escolar, entendeu? Então, a gente está com essa ação até hoje, um liminar, que o Sindicato dos Correios ganhou, para manter esses trabalhadores aí em trabalho remoto e pessoas que coabitam com pessoas de grupo de risco. A gente sabe que alguns sindicatos perdeu essa liminar, mas aqui em São Paulo a nossa liminar ainda está vigente,
porque a gente, de certa forma, é importante reiterar que o sindicato cobrou para os trabalhadores que estão na ativa e também o sindicato cobrou, através dessa ação, para os trabalhadores que estão em trabalho remoto, né? Porque a empresa estava convocando a todo tempo esses trabalhadores, mandando telegrama em casa, assediando, ligando para esses trabalhadores, e aí o sindicato, através do jurídico, através do doutor Fabrício, né, do jurídico do nosso sindicato dos Correios aqui de São Paulo, conseguimos manter esses trabalhadores em trabalho remoto. Então, isso daí foi uma das grandes vitórias que o nosso sindicato teve aí nas condições de trabalho. Olha, você vê como é importante a ação do sindicato, né? Uma política que devia ser trazida de cima para baixo, e na maioria das vezes por uma gestão competente, que se diz competente a gestão municipal de São Paulo e a gestão estadual, que ainda assim, também aqui em Santo André, atrasaram muito com várias medidas e várias decisões de preservar e de promover o distanciamento social para diminuir a velocidade do contágio para que a gente conseguisse ter menos mortes. Hoje, o Brasil já está com mais de 18.800 óbitos, com mais de 291 mil casos confirmados. É um número muito alto. Os trabalhadores do Correio estão direto na linha de frente, nos contatos, nos movimentos. São muitos trabalhadores que todos os dias trabalham várias horas e caminham também várias horas por dia. Como é que você vê isso, a exposição dos trabalhadores e as medidas da relação entre as medidas que a prefeitura teve, que o Estado teve, e a luta que o sindicato teve para conquistar essa medida, para conseguir fazer o trabalhador que é contactante de pessoas que já têm o coronavírus trabalhar de forma remota, assim como quem tem criança pequena, enfim, que todo esse quadro que você trouxe para a gente. Como é que você vê isso? Fala um pouquinho mais, Peixe. Então, a população sabe que os trabalhadores dos Correios estão no dia a dia ali, nos lares da população brasileira, né? E por conta dessa situação, os trabalhadores estão expostos diretamente, ou seja, a ser contaminados. Inclusive, tem muitos trabalhadores contaminados. Teve, em nível nacional, teve muitos óbitos também. É importante ratificar essa situação. Aqui em São Paulo, teve um óbito e teve mais de 30 trabalhadores, está chegando a quase 40 trabalhadores contaminados. Só no setor, na capital, tem 12 trabalhadores contaminados, que é no CDD Jardim Paulista, né? CDD Paulista. Então é assim, devido a essa exposição que o trabalhador tem, inclusive o sindicato cobrou também, importante reiterar, para que não seja usado a mesma caneta do destinatário, e devido a essa situação, o próprio carteiro assinar o objeto registrado e entregar para o destinatário sem que tenha a exposição do destinatário na caneta do carteiro, do trabalhador do correio, né? E a gente acaba ficando exposto, ou seja, sendo contaminado e indiretamente sendo o agente transmissor, né? Porque a gente sabe que a maioria das vezes as pessoas que estão mais contaminadas é o pessoal que vive viajando, aí, destinatários que vivem viajando para cima e para baixo, para Itália e outros países, doutor Renato. E esse pessoal acaba trazendo para os trabalhadores do Correio, contaminando os trabalhadores dos Correios, né? E também o trabalhador do Correio acaba se contaminando com os objetos que o trabalhador manipula dentro da empresa brasileira de Correio e Telégrafo. Vou dar exemplo para você. Tem objeto registrado que o vírus fica detectado, um objeto de papel, fica detectado por mais de 72 horas, quase 3 dias, né? E, inclusive, baseado nessa situação, o STF, se não me engano, foi semana passada, por maioria, entenderam que os casos de contaminação de empregados pela Covid-19 não pode mais ser descartado como doenças ocupacionais, né? Retirou lá um artigo da MP 927 e agora a gente tem essa possibilidade aí de cobrar. Inclusive, nós estamos cobrando da empresa, já enviamos os 3 ofícios cobrando da empresa que todos os trabalhadores que estão sendo contaminados com a Covid-19 no âmbito da empresa brasileira de Correio e Telégrafo, a empresa deve sim abrir CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, reiterada aí pela maioria dos ministros do STF. E também eles determinou também
a questão também decidiu que os auditores fiscais de trabalho não podem mais atuar de maneira orientadora. Então, o que acontece? Os trabalhadores dos Correios são muito importantes para a população brasileira, foi reconhecido como trabalhador essencial, já era reconhecido já no artigo 21, inciso 10 e da Constituição Federal, né? O governo só reiterou só no decreto da pandemia essa situação, e isso daí, só para finalizar, mostra que os trabalhadores dos Correios, numa pandemia, o trabalhador essencial, não só o trabalhador do Correio, numa pandemia, faz com que aquele país colabore para aquele país diminui um pouco a crise, né? Uma empresa que é, no caso, o Correio, que é do Apoca, o Chuí, que está em mais de 5.570. Caiu, Peixe, você caiu. Eu queria só complementar a fala do Peixe, que é serviço essencial a questão do Correio, né? Mas, ao mesmo tempo, o profissional trabalhador, pela legislação, que considere que se põe em risco a sua vida, a sua qualidade de saúde, a sua qualidade de vida, algum exercício feito diante para uma empresa, ele pode se negar e ele não, pela legislação, ele não deve receber nenhuma punição, nem restrição, porque isso aí é a questão do direito que a pessoa tem de não se expor e não expor a sua vida. Peixe está de volta? Diga lá, Peixe. Então, eu estava concluindo a minha raciocínio. O sindicato está cobrando agora, depois dessa decisão do STF, né, abertura de CAT para todos os trabalhadores contaminados. Inclusive, hoje, eu recebi uma notícia muito triste, que faleceu um trabalhador que faz a região do centro, do CDD Aclimação, faleceu no dia de hoje, por conta da Covid-19. Segunda-feira nós vamos cobrar aí que a empresa afaste os trabalhadores por mais de 15 dias para o trabalho remoto. Inclusive, é importante usar essas lives para denunciar que o sindicato está cobrando essa situação também, que nos CDDs, nos setores dos Correios, nas unidades dos Correios que tem um trabalhador contaminado com a Covid-19, a gente está cobrando que a empresa afaste os demais trabalhadores por 15 dias de trabalho remoto, entendeu? Inclusive, foi até os advogados da empresa concordou numa mediação do nosso sindicato aqui, de uma ação que a gente, PMPP, que a gente entrou pelo nosso sindicato. Só que, lamentavelmente, a empresa reiterou no documento dela e a empresa não está cumprindo essa situação aí. Mas o sindicato continua cobrando aí para que não só higienize o local, a unidade, para não contaminar os demais trabalhadores, e que afaste esses trabalhadores também o trabalho remoto, né? E hoje, lamentavelmente, faleceu um trabalhador aí que faz a região da aclimação no centro de São Paulo. Não é fácil. Acho importante essa defesa. E nesses momentos que a gente vê a importância do sindicato. Então, já vou puxando aí para o Aldo. Aldo, depois você volta, Peixe, a gente continua essa conversa. A gente vê também, eu tenho um amigo também que é metalúrgico, que trabalha na Mercedes, aqui do ABC, e ele tinha falado para mim há um tempo atrás que a Mercedes já estava projetando voltar às atividades normais dos metalúrgicos para a produção automobilística e tudo mais. Nesse momento ainda de pandemia, onde a gente está vendo o aumento dos casos tanto de confirmados como de óbitos, como é que você vê essa decisão de voltar às atividades normais, se isso se efetivou, se acabou voltando? Como é que estão os metalúrgicos no ABC hoje? Eles estão atuando, está trabalhando normal, está reduzido ou está parado? Como é que está a situação? Boa noite a todos os internautas e a todas. Antes de responder aí a sua pergunta, primeiro dar meus sentimentos a todos os familiares aí que têm perdido seus entes queridos, né? Eu acho que não é fácil, a gente que, infelizmente, na minha família e nas famílias das pessoas com quem eu convivo, ainda não teve uma questão de vir a falecer, mas eu sei que é muito difícil quando uma pessoa próxima sua vem a falecer, ainda mais numa circunstância que nós estamos vivendo. E em segundo lugar, estou muito feliz aqui em estar debatendo
com dois grandes companheiros, o companheiro Peixe, conheço há muitos anos, dirigente sindical e pré-candidato agora no município de São Paulo, né, Peixe? Pré-candidato para a eleição agora, pré-candidato a vereador. Isso é importante, eu acho que as pessoas têm que participar da vida política para a gente poder mudar alguma coisa. Não adianta a gente criticar se a gente não participa. Também agradecer ao Renato pelo convite, que também é dirigente sindical do Sindicato dos Médicos, né, Renato? Acho que você não falou aí, mas eu acho que é importante, e pré-candidato também. Eu acho que assim, eu não sou pré-candidato, mas estou no dia a dia fazendo política. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer política. Antes de tudo isso, eu acho que assim, a gente tem que entender que a classe trabalhadora vem sofrendo muito de um tempo para cá. Nós podemos ver, desde o governo Temer para cá, nós temos perdido grandes direitos dos trabalhadores, foi cefados. Algumas reformas foram feitas desde o governo Temer, onde foi feita a regularização da terceirização, e essa terceirização ela já tinha, mas tinha só em atividades meio, não tinha em atividade fim, agora veio a ter em atividade fim também, quer dizer, generalizou, pode terceirizar todas as áreas, e a gente sabe que um trabalhador terceirizado ganha muito menos do que o trabalhador contratado direto pela empresa, que é uma maneira, ali está ganhando o gato, né, que a gente chamava no jarrão, assim que a gente conhece, é o gato que contrata, as pessoas ele está ganhando e paga uma parte para aquele contratado. Então, a terceirização é uma desgraça. Eu acho que isso aí veio para piorar. E, além disso, tem outras ferramentas que o capital acabou usando para ganhar mais dinheiro, que é a questão dos bicos, né? Que é a regularização dos bicos, que é o PJ e o MEI. Nada mais é uma pessoa jurídica, tem que abrir uma pessoa jurídica, e o MEI é o microempreendedor individual, que acaba o capital, os grandes empresários acabam usando isso aí para contratação de uma forma precária, de uma forma que é a mesma coisa de estar regularizando os bicos. E existe aqueles ainda que não está regularizado, que são aí os invisíveis, que a gente viu aí nessa questão do salário de emergência, da renda emergencial, da renda básica que foi criada. Muitos trabalhadores não têm nem CPF, então não tem nem registro. Então é uma grande dificuldade que a gente vê dentro da classe trabalhadora. Então já teve dentro do governo Temer, a gente já estava perdendo muito, né? Perdendo muito, muitos direitos foi retirado da classe trabalhadora. Aí vem esse governo que foi eleito, né? Foi eleito. É bom a gente falar isso, quer dizer, a maioria da população brasileira votou no Bolsonaro, né? Só que é um governo que veio com proposta concreta, que foi acabar com o movimento sindical, né? Aquela ferramenta que os trabalhadores têm para poder fazer a luta no seu dia a dia, esse governo veio para precarizar, veio para poder tá jogando pesado contra o movimento sindical, acabando com algumas ferramentas para o movimento sindical poder continuar fazendo a luta, mas eles não vão conseguir. Eu acho que a gente vão persistir. Eu acho que é um momento do... Oi. Só vai um pouquinho para a sua direita, porque seu rosto está cortando. Mais um pouco. Aê! Pronto. Fechou. Pronto. Aqui para mim estava bem, né? Mas tudo bem. Então, a gente tem que unir o movimento sindical, do mesmo jeito que a gente está chamando aí esse movimento político amplo das forças políticas democráticas, um movimento democrático amplo, para combater esse governo fascista. Eu acho que a gente tem que fazer também em relação ao movimento sindical. Hoje existem várias centrais sindicais com várias posições políticas e ideológicas, mas nesse momento eu acho que é o momento de unificar a luta, unificar a resistência contra esse governo, senão eles vão prejudicar mais ainda os trabalhadores. Porque se os trabalhadores não tiverem a ferramenta de luta, que é o sindicato, uma ferramenta que serve para fazer o embate do dia a dia, vai criar mais dificuldade ainda para a classe trabalhadora. Diante disso, nós temos aí aquela pergunta que você fez a respeito aí, voltando aqui sobre a questão da pandemia. Aldo, só deixa eu avisar o Peixe. Peixe, você caiu, viu? Volta aí.
Vai lá. Ele deve estar ouvindo, deve ser alguma coisa que mexeu lá. Então, a gente vem numa sequência que a gente vem discutindo na nossa direção do sindicato e dentro das centrais sindicais, que a gente não pode ficar parado, nós temos que estar sempre em ação, sempre ciente, sempre procurando ouvir os trabalhadores. Isso nós temos feito. Eu acho que naquele primeiro momento do início da pandemia, quando começou, as pessoas começaram a ser afetadas, nós procuramos as empresas para dar férias coletivas. Então, foi começando a dar férias coletivas em várias empresas aqui da nossa região, eu acho que no Brasil todo. O primeiro passo foi esse. Depois, nós entramos na medida provisória, a medida provisória 936, que foi para discutir, né, ou suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada. Muitas vezes a gente fala assim, pô, mas aí o trabalhador vai perder muito. Então, a gente tem feito aqui, tentando fazer, e estamos conseguindo, de não fazer os contratos individuais, não deixar fazer essas negociações individualmente, trabalhador e empregado. Nós temos feito a discussão com o sindicato, as negociações têm feito acordos coletivos, nós temos mais de 130 acordos coletivos feitos aqui na nossa base. Então, nós não temos deixado fazer isso. O trabalhador fica sabendo o que está acontecendo, que a empresa, sabendo que a empresa quer fazer alguma coisa, a gente chega na frente e tenta discutir com os trabalhadores e estamos conseguindo fazer. Nós estamos fazendo esses acordos e estamos melhorando aquilo que está na MP. Em algumas situações, nós temos melhorado, fazendo com que a empresa banque mais uma parte do salário, daquela redução, aproximando no valor mínimo que ele vinha recebendo, né, anteriormente. Então, nós temos feito isso, temos esticado, aumentando aí o tempo de estabilidade para os trabalhadores nas empresas. Temos discutido também que muitos trabalhadores, a gente sabe que já vinham numa dificuldade, estava tudo no banco, com empréstimo consignado, já a pessoa tem uma redução de 50%, ele já paga 25% com o consignado dele, lá que ele está. Então, criava dificuldade. Então, nós tentamos, em várias empresas, quem está com consignado não tem o desconto no período que está tendo a redução, não tem esse desconto do consignado, voltar a ter esse desconto posterior, quando voltar a ter o salário integral, e aí mesmo assim descontado em várias vezes, em mais vezes. Então, essas medidas têm sido feitas. Desde então, nem toda a categoria parou. Não foi 100%, tem a maioria das fábricas, é verdade, teve suspensão de contrato de trabalho, mas teve algumas empresas que fez a redução pela metade. Então, metade dos trabalhadores ficaram trabalhando, né? E aí teve que ter toda essa atenção na questão da saúde, né? Essa questão do dia a dia. Aquilo que o Peixe colocou aí, que é a questão de ter o álcool para higienizar, de ter a questão de mais de uma máscara, de ter várias máscaras para poder estar usando, de ter um distanciamento. Porque é o seguinte, quem puder tem que ficar em casa, é verdade. Mas quem é serviço essencial, como os Correios e como algumas empresas da indústria, é essencial, tem que trabalhar, mas aí a gente tem que procurar discutir com a empresa para poder fazer de uma forma de distanciamento o máximo possível entre os trabalhadores, em vários turnos de trabalho, para as pessoas não poderem se fazer o contato ali no dia a dia. Isso tem sido feito. Os trabalhadores estão trabalhando nessa forma. Real, não tem aqui, a partir de agora, de maio, começou algumas empresas voltar ao trabalho, mas assim, voltar muito lentamente, porque tudo que a gente vê, o que a gente sente e o que a gente tem visto e tem estudado sobre o assunto e tem visto informações sobre o assunto, é que pós-pandemia as coisas não vão melhorar para o mercado de trabalho. Por exemplo, nosso setor é um setor focado mais no setor automobilístico. Você acredita que alguém, numa situação dessa de pandemia, alguém vai tirar um dinheiro que ele tem de uma reserva para comprar um carro? Não vai. Então, o mercado, isso aí eu acho que vai acabar acontecendo em outras mercadorias também, que o trabalhador, as pessoas podem estar comprando, a pessoa vai segurar, vai comprar só na necessidade. Ela não vai estar gastando aquele dinheirinho, muitas vezes, aquela reserva que ela tem, porque ela sabe que qualquer hora pode acontecer uma doença da sua família, né, nesse período de pandemia. Então, vai diminuir muito, vai ter muito desemprego ainda, posterior à pandemia, e esse aí é um alerta que a gente tem o que fazer, né? Aí é a luta no conjunto, por isso que eu chamei aquela discussão, se não tiver as centrais sindicais, também todo o sindicato dos trabalhadores, como um todo,
junto, para poder fazer a luta, para poder não acontecer essa demissão, ir para cima do governo, né? Para isso, para poder ter essa renda complementar. Porque ó, o nosso camarada lá, o Orlando Silva, parece que ele é o relator da medida provisória 936. E ele falou, hoje eu estava vendo um debate com ele e com a Manuela e o Adilson Araújo, presidente da CTB, assim, muito interessante o que ele está propondo lá, quer dizer, tentar melhorar a renda do trabalhador, mesmo quem está na redução ou com a suspensão, chegar bem próximo, né? E algumas outras garantias, de estender a estabilidade, né? Algumas outras, e essa questão que é fundamental, que eu coloquei aqui, que a gente sabe que onde tem um sindicato organizado minimamente, você consegue fazer chegar na empresa e não deixar fazer o acordo individual. Mas no Brasil como todo, a maioria das empresas estão fazendo acordo individual. E aí o trabalhador, ele assina sem saber o que está ali. Ele simplesmente ele não sabe o que está acontecendo. Ele acaba assinando qualquer tipo de coisa que a empresa oferece. E aqui, pelo menos, a gente tem que... Agora, se na medida provisória mudar isso aí, se é obrigatório a participação do sindicato, eu acho que aí ajuda muito a gente não deixar esse tipo de coisa acontecer, de trabalhadores ter perda dos seus direitos. E a gente vê que, além de tudo isso, nós estamos com um grave problema no Brasil, que é a desindustrialização. Quer dizer, você pós-pandemia, você já estava tendo, nós já estava tendo dentro desse período de redução. Quer dizer, o Brasil só produz produtos primários para exportação, e alguma coisa fica no Brasil. Você não transforma esses produtos. Nós não transformamos os produtos que nós temos, nem da agricultura, nem da mineração. Nós não transformamos esses produtos aqui. O peixe todo cai aí. Nós não transformamos. Isso não gera emprego. Nós viramos... Um país que vive só de serviço e comércio, ele não tem futuro. O país tem que ter indústria, e tem que ter indústria de ponta, principalmente agora com a 4ª Revolução Industrial, entendeu? Com a questão da internet das coisas, com a questão de você, hoje é tudo, se você não estiver pensando nisso, nós temos que pensar assim, que tipo de produto que o Brasil pensa em fazer. Por exemplo, a questão de remédio. Qual as indústrias que nós temos para produzir remédio nacional? Entendeu? Você viu uma situação aí, nós não temos empresa para fazer máscara. Precisou comprar máscara da China, não temos empresa, nós não conseguimos. Era uma coisa para, se tivesse união, de uma hora para outra, fazer máscara. Quantas costureiras nós temos no Brasil afora, quantas indústrias que fazem. Nós não tivemos condições de discutir isso, de fazer máscara para a população. Entendeu? Álcool, demorou álcool hoje, um frasquinho de álcool. Hoje os caras querem cobrar R$10. R$10 um pinguinho de álcool. Quer dizer, é um absurdo. Uma coisa que poderia estar sendo dada para a população, está sendo distribuída gratuitamente, e deveria estar acontecendo. Não, mas aí o trabalhador tem que tirar aquele dinheiro que ele não tem, para comprar, para dar R$10 meio litro de álcool. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Que país nós estamos vivendo? Nós estamos abandonados. Um presidente que só sabe fazer piadinha. Entendeu? Todo dia aparece na mídia fazendo uma piadinha do povo brasileiro, dando risada na cara do povo brasileiro. Nós não podemos mais sustentar isso aí. É por isso que hoje, né, um grupo de parlamentares e liderança do movimento social entregaram lá um pedido de impeachment do presidente. Não tem mais condições de nós conviver com uma pessoa desse aí. Várias entidades, né? Várias entidades. Partidos políticos então, impeachment. É. Exatamente. Então, tem não mais dá. 37 pedidos de impeachment. Basta de Bolsonaro, fora Bolsonaro, pedir de impeachment já. Não tem condições de nós conviver com um presidente que não consegue discutir, que não consegue conversar com os governadores. Como é que o presidente da República, independente da sua ideologia, ele não consegue dialogar com os governadores para ter uma posição única? Se o país não tiver uma posição única a respeito da pandemia, de medidas de saída, porque a gente não pode ficar o tempo todo em casa. Vai chegar uma hora que vai ter que voltar ao trabalho. A doença não parou, não tem remédio para a doença. Não tem remédio, não tem vacina. O que é que tem que fazer? Tem que ter medidas, né, de prevenção para a saída do isolamento, da saída de casa. Para as pessoas voltarem, aqueles que têm que voltar, entendeu? E o governo, aquelas pessoas que não têm que voltar, tem que ficar em casa, o governo tem que bancar. Tem que ter uma ajuda de custo para as pessoas sobreviver. Para as pessoas não ficar na rua pedindo como pedinte, entendeu? Eu acho que, assim,
Nós temos que pôr o pé no chão, sim, mas nós temos que ver como fazer essa discussão, Se o presidente não quer, vamos tentar tirá-lo ele. E tentar fazer juntamente com o Supremo, juntamente com o Congresso Nacional, juntamente com os governadores. Eu acho que tem que fazer uma medida de saída, como fazer, de junto, todo mundo junto. Porque não adianta um estado, um município fazer uma coisa se não for uma questão orquestrada, não for um negócio em conjunto com todas as lideranças. Tem que ser alguma coisa nesse sentido. Né? Tá tudo parado. E aí, como é que nós vamos fazer na saída? Nós estamos chegando já no final de maio. Vai entrar o mês de junho. Como fazer? Né? A gente sabe que tem várias festas no mês de junho. Né? Tradição no Brasil tem as festas juninas. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer aglomeração? Como é que vamos fazer isso? Como é que vai ser as orientações? Acho que tem coisas que tem que começar a pensar já desde agora. Como fazer essa discussão dessas coisas? Não tem outra saída. Mas, assim, eu acho que na questão da organização nossa aqui, dos metalúrgicos, nós sempre tem aquela questão aí que é importante, que foi classificada, quer dizer, quem pegar a doença, estiver trabalhando, é doença do trabalho, né? Tem que ser emitido o CAT. Isso é certo, é importante. Eu acho que o sindicato, o movimento sindical, tem que fazer um trabalho juntamente com a CIPA. Aqui a gente tem feito um trabalho com as comissões internas de prevenção de acidente, tem feito essa discussão. Nós envolvemos o CIPEiro tem que estar no dia a dia, tem que estar passando informação para os dirigentes sindicais e a gente também dando um suporte para eles, para poder, e até mesmo os trabalhadores da área de segurança dentro das empresas, né? Então, reuniões de CIPA, como fazer, eu acho que tem que continuar fazendo, como é que vai, eleição, se tem eleição de CIPA, como é que vai fazer essas eleições no período da agora, então, tudo isso tem que ser discutido, tudo isso tem que ser dialogado, isso nós estamos tentando fazer, mas eu acho que tem que ser coisa que tem que ser num conjunto, não tem que ser uma categoria, tem que ser, a nossa categoria tem que ser classe trabalhadora. Esse é o momento de unificar. Esse é o momento que a gente vai ter que repensar o movimento sindical. Já estava pensando, os movimentos sindicais e o movimento social já estava sentando para discutir o que fazer, como movimentar aí, as coisas. Eu acho que esse é o momento de fazer isso. Entendeu? Da gente poder repensar o movimento sindical, repensar o movimento social, repensar como discutir com a classe trabalhadora hoje com novas tecnologias. Né? Hoje, você tem que entregar, por exemplo, nesse período, nós estamos tendo um aprendizado. Nós estamos mandando jornal via WhatsApp para os trabalhadores, via mídia eletrônica, entendeu? Então, são coisas novas que a gente tem que aprender. Nós estamos fazendo assembleias online, que é uma coisa que a gente achava que era muito peleguice, fazer assembleia online, mas é uma coisa que, né, a pandemia mostrou aí que pode fazer, pô. Pode fazer, faz uma assembleia, pega os contatos dos trabalhadores e faz a pergunta. Ele entra no site do sindicato e vota. Eu acho que são momentos aí diferentes que a gente tem que aprender com esse momento para poder dar sequência e fora Bolsonaro. Pô, muito bom, muito bom. Uma excelente análise de conjuntura. Quero agradecer aos dois colegas, parceiros, amigos. Chama o Peixe aí. O Peixe já está aqui, já entrou. Já ele tá ligado. Quando ele cai, não já apareceu liga. Na minha tela. Na minha tela não está aparecendo nem você, nem ele. Mas vocês podem ter certeza que vocês estão ao vivo agora. E eu queria destacar aqui... eu não estou conseguindo compartilhar aqui, Renato. Está na minha página, depois você compartilha lá. Tá bom. A participação do Ronaldo César, mandando um abraço. Ele é do Sindacs. Paulo César, PC, dando boa noite. Fabrício Máximo. José Camilo Nascimento, mandando boa noite. O Elias Orlando. A gente tem o Sullivan Marcos, mandando um abraço aí, que fez a ponte aí com a gente, né, Peixe? Sullivan, Walter Andrade, Carol Bandeira, Eduardo Lopes, Bruno Silva de Oliveira, Dani Silva, Guiné Wagner e tantos outros aí Gilmar Maravilha. Gomes, Douglas Davi, que deram a contribuição para a gente aqui. O Gerson mandou uma boa noite, né? Para a gente ir caminhando para os finalmente aí,
Só para a gente trazer dados atuais de São Paulo, que eu tenho pegado aqui, a gente já tem mais de 5.363 mortos em São Paulo. E aí, dentro da nossa realidade da conjuntura municipal, a gente observa que teve muito atraso também. A prefeitura aqui em Santo André é do Paulo Serra. O Paulo Serra, ele é do PSDB, ele está pleiteando a reeleição agora, e nós somos oposição aqui ao Paulo Serra, porque a gente já vê que as políticas, muitas vezes, que Paulo Serra traz, é a política para os bairros nobres, é a política de fazer asfalto em ano de eleição, de recapear ruas no bairro Figueiras, no bairro Campestre, que são bairros nobres em Santo André, e deixou a desejar muito nas medidas de contenção da epidemia. A gente lembra que a epidemia já foi feito comitê de proteção já em fevereiro, né, desse ano, em todo o Brasil. O vírus começa a se espalhar ainda em dezembro, em fevereiro é instalado aqui, e em 24 de março é declarada a quarentena aqui no estado de São Paulo, e aqui em Santo André, agora que ele está anunciando que vai começar a fazer teste em massa. Em Santo André, agora que começou a fazer a divisão dos fluxos das pessoas de risco com as pessoas que não têm risco nas unidades de saúde. Agora não, faz um tempo, mas já era para ter começado isso assim que teve a notícia, a explosão, assim que começou a ter o comitê de contenção. Santo André e as outras cidades do estado, o governador, também já deveriam estar pensando: porra, eu tenho aqui UTI suficiente, eu tenho um ventilador, respirador, qual que é a organização que a gente vai ter para aplicar isso da forma mais rápida possível? Então, só que no ABC Paulista, a gente já tem mais óbitos aí do que a própria Argentina, que é o país inteiro, que é um número muito alto. Então, assim, tem várias medidas que foram colocadas, e aí ele vem fazer uma postagem aí esses dias dizendo: o placar da vida, só colocando os recuperados, né? Poxa, e os mortos? E os confirmados? E as famílias desses? Achei muito bonita essa consideração também que você trouxe, das famílias, das pessoas que têm perdido a sua vida, né? A gente, às vezes, vê em números, em dados, eu trago aqui, mas, é a vida de uma pessoa que gera impacto. Às vezes é um pai de família, uma mãe de família, um filho, né, um avô. E a vida dessas pessoas, as pessoas que estão em grupo de risco, vale menos que a nossa? Outra coisa que eu vi também que eu não concordei com o Paulo Serra é ele defendendo o argumento e a exposição do Bolsonaro. Não tem como defender, Paulo Serra. Se você estiver vendo esse vídeo aí, você não pode concordar com um genocida desse. A proposta que o Bolsonaro traz é uma proposta que não se importa que morram milhares de brasileiros. A gente sempre traz os dados aqui, as informações, que, assim, 10% das pessoas, 80% das pessoas infectadas, não vai acontecer nada dos brasileiros. 20% vai ter um problema de saúde. 10% vai ser grave. E até aproximadamente 5% vai poder vir a óbito. 5% de 200 milhões de brasileiros são milhares de brasileiros. É muita gente, não é pouca gente. Então, acho que assim, a questão municipal aqui em Santo André, a gente precisa defender a saúde pública, gratuita, de qualidade, que os leitos dos hospitais privados sejam utilizados pelo SUS, porque a prioridade é a pessoa, não é quem paga o convênio. Esse momento é o momento de ser solidário, é o momento de ser humano. Então, quem precisar do leito, tem que ter o leito disponível, não tem condições. Outra coisa que eu não concordei também foi com um vereador aqui, não sei, Sargento Lobo, que ele adentrou a um hospital de campanha, expondo os profissionais, a questão do risco biológico, expondo as pessoas que estavam lá internadas, pedindo ficha de paciente, prontuário de paciente é do paciente, nem mesmo o médico, nem mesmo o juiz pode pedir aí a ficha do paciente, é do paciente, ele tem que autorizar. Então, são várias medidas que a gente tem observado que vem vindo contra a democracia, que eles têm intervido na democracia, e o prefeito e vários políticos aqui do município estão sendo condizentes com isso. A gente não pode concordar com certas condutas. É preciso que se coloque limites a essa exacerbação de uma política autoritária, onde a gente coloca essa permissibilidade. Então o prefeito do PSDB permite que
existem certas circunstâncias, fica ruim para o PSDB, fica ruim para a democracia. Eu acho que até o governador de São Paulo ele não concorda com várias coisas aí, ações, várias políticas que o Bolsonaro tem tomado, mas isso é preciso que todos os representantes, todos os gestores tenham concisão nessa política, né? Não dá para a gente fazer, a gente vai precisar, para superar essa etapa agora, fazer uma frente ampla. O que traz a ideia bolsonarista é uma ideia eugenista contra o povo, é uma ideia de ditadura, de extermínio da população, e aí eu não digo só da população de esquerda, da população de forma geral, não importa se você é esquerda ou de direita, o que importa é que eles não estão se importando em trazer a qualidade de saúde e a defesa do sistema único de saúde amplo, gratuito e de qualidade para toda a população. Aí agora acho que a gente está indo aí para os nossos finalmente, só queria trazer essa observação, agradeço muito, queria que aí o Nego Peixe colocasse algumas observações, algumas reflexões que ele tem do ponto de vista dos Correios, dos trabalhadores dos Correios, até explicar um pouco mais, Nego Peixe, das características dos trabalhadores dos Correios, que muita gente acha que trabalhador de Correio é só o carteiro que entrega a carta lá e é tudo certo, mas existe todo um processo, uma dinâmica, uma organização, uma tecnologia, né, um sistema para você poder receber a sua carta na sua casa íntegra, com qualidade e no tempo certo. Queria que você falasse um pouco mais e deixasse as suas considerações finais, Nego Peixe. Então, doutor, eu quero agradecer você e eu quero reiterar Renato, também acho que ele aqui. não está, hein? Ah, ele está falando, pode deixar. O funcionário do correio não é só carteiro, né? O carteiro é o atendente comercial, carteiro que leva a correspondência, os objetos registrados nos lares da população, os atendentes comerciais que atendem a população quando vai postar alguma encomenda, algum objeto registrado, o OTT, operador de triagem de transbordo, que fica triando a carta dentro de um centro de triagem de carta, né? Que é ali na Avenida do Estado, ali, você que mora em Santo André, Renato, tem um, que é o CTC Santander, na Avenida do Estado 4700. Conheço, O trabalhador fica lá no turno 1, turno 2, turno 3, triando as cartas. Tem um motorista que pega esses objetos, objetos registrados e as cartas para levar nos CDDs, né? Tem um motociclista também, operador de pilhadeira também que trabalha em CTC. Então tem vários trabalhadores dos Correios aí, não é só carteiro. Eu queria aqui fazer minhas considerações finais, alertar também que o presidente Bolsonaro está penalizando os trabalhadores dos Correios também com a medida provisória 927. Os trabalhadores dos Correios estão tendo os adicionais cortados, os trabalhadores dos Correios que estão trabalhando remotamente, né? O AADC, o AAG e o AT, e o adicional sobre o salário básico, o adicional de risco, que a gente conseguiu aí no governo Lula. Também as funções, o trabalhador está tendo a função cortada, quem está fazendo trabalho remoto. O adicional, nos finais de semana, que trabalha no sábado, os 15%, também não está pagando. E por conta da medida 927 do Bolsonaro, também Aldo, aquela conversão lá de 1/3 do período do abono pecuniário, né? Que o trabalhador tira a possibilidade de tirar 30 dias, vende 10, né? E tira só 20. O trabalhador também não tem mais essa prerrogativa. Antigamente, no artigo 143, o trabalhador que solicitava. Agora não, agora tem que ter concordância do empregador. Exato. Então ficou na mão do patrão do trabalhador do Correio devido à medida provisória 927. E também, devido a essa medida provisória, doutor Renato e Aldo, ela suspendeu também o recolhimento do Fundo de Garantia dos Trabalhadores dos Correios, tá? Verdade. Do mês de abril, maio e junho. Todos os trabalhadores. E também, para finalizar, os trabalhadores que tinham férias para sair no mês 7 de julho, a empresa está solicitando que esses trabalhadores antecipem, tá comunicando esses trabalhadores, e ao invés de eles saírem no mês 7 de julho, vão sair no mês de junho. Se a pandemia acabar, é lógico que esse trabalhador vai voltar no mês, para ela ter um funcionário a mais. Então, fazendo uma consonância com isso, tem a medida provisória 936, que o nosso camarada Aldo
acabou de falar também, que é o Orlando Silva, relator da medida provisória 936, uma medida importante, né, que para nós é importante ter um deputado federal da envergadura do Orlando, que inclusive é pré-candidato a prefeito da capital de São Paulo, mas é uma medida provisória muito ruim, que ela reduz os salários e também permite que o patrão suspenda o contrato de trabalho, né? Essa medida provisória é muito ruim. Então, é importante ter um cara igual, um parlamentar igual o Orlando Silva, para que seja relator dessa medida, que inclusive reduz o salário, né? Até 25, 50, 75%. Então, o trabalhador, com crises e com a pandemia, ele só está perdendo com direitos, né? Então, assim, eu termino a minha fala nesse sentido, fazendo até um protesto ao governo Bolsonaro, porque é um governo que, lamentavelmente, não é de trabalhador, não gosta de trabalhador. A luta contra a privatização vai ser árdua, vai continuar. Tenho certeza, doutor Renato e Aldo, que essa categoria é uma das categorias mais aguerridas do Brasil, vai continuar lutando para que o nosso correio continue público, a serviço da população, porque o correio privatizado, a população vai ser prejudicada, os trabalhadores também. E também temos que defender o SUS, né? Porque esse governo sucateou o SUS, e o SUS, se tivesse aí, se não tivesse o SUS e o SUS tivesse totalmente sucateado agora, que seria dessa população mais carente que depende do SUS, que o SUS é igual o Correio, está em todo local do nosso país, né? Em todo bairro tem um SUS. Então, você que é médico também, você tem essa bandeira do SUS aí. E eu quero agradecer aí, doutor Renato Lemos e o Aldo, pela oportunidade aí de participar dessa live e parabenizar a todos e a todos e um abraço especial a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras dos Correios. E finalizar, se o Lemos me permite, para a categoria dos Correios. Vai ter eleição do Postales, né? O Postales é o nosso fundo de pensão. Teve um rombo aí no nosso fundo de pensão em governos anteriores. E é importante os trabalhadores votar, por mais que os trabalhadores estão desacreditados por conta do rombo, mas é um fundo de pensão, uma entidade importante. Essas eleições vão ocorrer no dia 29/5 ao dia 6/6. Nós temos aí chapa para candidatos, Renato, a Conselho Deliberativo, número 156, 158 e 163, e Conselho Fiscal, que é número 166 e 161 e 181. Então, para Conselho Deliberativo, a categoria vota chapa 156, 158 e 163. As eleições do dia 29/5 ao dia 6/6. E para Conselho Fiscal, a categoria vota para conselheiro 166 e 181. Essas chapas são apoiadas aí pela Findec, pela nossa federação, junto aí com algumas entidades aí que está participando também dessa chapa. Então, vamos votar aí para representante de Conselho Deliberativo categoria e Conselho Fiscal. Não vamos deixar a direção da empresa ganhar, não, porque está ruim do jeito que está, mas será pior se o trabalhador não votar em trabalhador e deixar quem é representante da empresa, quem não representa os interesses da categoria, ganhar essas eleições de Conselheiro Deliberativo e Fiscal do Postales. Obrigado, um forte abraço, tudo de bom, e que Deus abençoe a todos e até a vitória. Vamos continuar na luta contra a privatização dos Correios sempre. Na luta, Peixe. Grande abraço, muito obrigado pela participação de qualidade, de alto nível, que trouxe para a gente para esse debate, contribuindo com a nossa aprendizado sobre a questão da categoria dos Correios e das eleições dos Correios também. Agora, Aldo Meira, fazer as suas considerações finais, sua análise final, para a gente encerrar essa live, Aldo. Eu vou ser breve, Renato, mas é assim, falar para você e aqui para quem está nos ouvindo e assistindo, a cidade de Santo André tem um grande potencial para gerar emprego. Só que parece que não tem assim, interesse dos administradores em trazer grandes empresas para a cidade. Nós temos aqui grandes empresas de borracha, nós temos aqui um polo petroquímico, nós temos empresas metalúrgicas, e precisa, hoje, trazer empresas de ponta, empresas de tecnologia para a cidade. Porque viver só de comércio e de serviço não gera emprego de qualidade, emprego que faça poder gerar até mais recursos para a prefeitura para poder investir na sociedade como um todo. Então, eu acho que nós temos que ter
ter um olhar, um pensar para as pessoas hoje. Tem muita gente desempregada na periferia de Santo André. Eu acho que a gente tem que... Em Mauá também, o sindicato representa lá também, mas aqui mais focado onde eu atuo em Santo André. E dizer que o sindicato está à disposição, a diretoria está com os seus celulares, apesar de não estar lá, a sede está fechada, mas tem os trabalhadores na parte administrativa, está trabalhando em casa, e a diretoria está antenada, está ligada 24 horas. É só entrar no site, tem lá o telefone de toda a diretoria, já aparece logo na cara. Precisou da gente, precisou do diretor do sindicato, é só ligar e chamar, que no máximo 1 hora a gente vai estar na porta da empresa, vai estar lá para conversar com os trabalhadores, vai estar lá para estar dialogando e vendo o que fazer e não deixar ser prejudicado os trabalhadores. É isso aí da minha parte, e agradecer aí pelo convite, e estou à disposição dos dois. Vocês pré-candidato, estou à disposição para poder estar ajudando as duas pré-candidaturas, que eu acho que a gente tem que eleger pessoas, trabalhadores do nosso meio sindical, que hoje existe poucos vereadores do nosso meio, da organização dos trabalhadores. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço para poder colocar dentro da Câmara de Vereadores, pessoas que sabem conhecem o dia a dia de ser um dirigente sindical, de estar o dia a dia de ser uma pessoa que tem um ativista em defesa dos direitos dos trabalhadores. Muito obrigado a todos aí. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando então a nossa live. Lembrando que na próxima quinta-feira, às 19 horas, teremos o professor Wagner Cipriano, professor e secretário de Saúde de Educação lá em Mauá, e também teremos aqui Emily, acho que é Rodrigues, da UMES de Santo André, e a Vera Cambiati, professora também aqui em Santo André. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, companheiros. Falou! Podem ficar aí que a gente faz o encerramento aqui.